fazer uma oração antes para nós iniciarmos a leitura da palavra. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua presença neste lugar. Obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Nesse momento eu peço a Ti, amado Espírito Santo, que o Senhor possa estar direcionando essa palavra, que o Senhor venha poder estar direcionando essa palavra aos nossos corações. Que essa palavra entre em nossos corações e possa dar muitos frutos para a Tua glória. Nesse momento eu peço, amado Espírito Santo, que o Senhor possa me capacitar, que o Senhor possa me ajudar, que o Senhor possa conduzir o entendimento dessa palavra. Eu coloco a minha vida, eu coloco a vida de todos que estão aqui, todos que estão em casa. Eu coloco as nossas vidas diante de Ti, Pai. Nós declaramos que nós dependemos de Ti, amado Espírito Santo. E queremos ouvir a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz. Queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesses dias. Então nós pedimos nessa manhã que o nosso eu, a nossa carne venha poder estar caindo e o Senhor venha poder estar crescendo em nós. Que a Sua vontade prevaleça sobre qualquer vontade nossa nessa manhã. Nós declaramos isso e Te agradecemos porque sabemos que o Senhor está neste lugar, o Senhor está em nossas vidas. E cremos, Pai, que essa palavra vai frutificar em nossos corações e em nossas vidas para a Tua glória e Teu louvor. Obrigado, Espírito Santo. Usa-nos nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 29. Gênesis 25, a partir do versículo 29, diz assim a palavra do Senhor. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chama-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Gênesis capítulo 25, do versículo 29 até o 34, nós acabamos de ler. Nós sabemos que Esaú e Jacó eram filhos de Isaac e Rebeca. Rebeca, ela não podia ter filhos, ela era estéril. E Isaac, nós vemos no contexto que ele orou ao Senhor, ficou orando pela sua esposa, falando: Deus, nos dá filhos, abençoa a vida da minha esposa, que a gente possa ter filhos. E de repente Deus abençoa, ouve a voz de Isaac e o abençoa, e não apenas com um filho, abençoa com dois, que Esaú e Jacó eram gêmeos. Eles eram gêmeos que não eram idênticos, eram fraternos, que são aqueles que não são parecidos um com o outro. Só se falarem para você, não são gêmeos, que você entende e conhece que são gêmeos. Então esse era o caso de Esaú e Jacó. Eles eram gêmeos, filhos de Isaac e Rebeca, e Esaú, ele nasceu primeiro. Esaú foi o primeiro filho a nascer. E no momento que ele nasceu, diz que Jacó estava grudado no calcanhar dele, e nasceu junto, mas nasceu assim, disputando o primeiro lugar. Então, nasceu grudado. Imagine você tendo filho, outro filho nascer grudadinho ali no calcanhar, um puxando e outro vindo junto. Então, mais ou menos foi isso que aconteceu naquela época. Mas Esaú nasceu primeiro. E quando Esaú nasceu, ele teve o direito naquele momento da primogenitura. É o primeiro filho a nascer é o filho primogênito. O que significa isso? É o filho que tinha alguns direitos exclusivos. Ele tinha alguns direitos que Jacó não teria em sua vida, por ser o primogênito. Então, o primeiro filho homem de cada família se tornava o filho primogênito. E a primogenitura tinha alguns direitos exclusivos, que primeiro, que era
herdar o direito de ser o chefe da família quando o pai falecer. Então, quando o pai falecia, o filho primogênito, aquele que nasceu primeiro, era o filho que cuidava da família, que tinha ali os direitos de responsabilidade. Ele que tomava as decisões na família, o filho primogênito. E isso era um direito do primogênito. Outro direito que tinha exclusivo o primogênito, ele recebia porção dupla, dobrada, de todas as posses do pai. Então, enquanto Jacó ia pegar uma parte pequena, Esaú ia ter o dobro dali dos direitos de Jacó. A primogenitura naquela época era um motivo de honra. Então, era uma honra ser o primogênito. Era uma honra você ser considerado em sua família o filho primogênito. Havia uma honra sobre isso. Havia uma honra em você ser o primeiro filho da família. O primeiro filho homem da família. Existia toda uma honra naquela época relacionada a isso. E no caso de Esaú e Jacó havia uma honra a mais. Porque havia uma promessa sobre Abraão. Havia uma promessa que foi destinada à família de Abraão. E o primogênito, aquele que tinha primogenitura, foi a pessoa que estava herdando essa herança, herdando essa promessa, herdando esse caminhar, herdando a promessa que estava sobre Abraão, foi para Isaac e ia para o primogênito dele. Então estava sobre Esaú. E no caso da família de Abraão, tinha também a questão de trazer na sua descendência, ter a honra de ter o Messias em sua descendência. Então existia toda uma honra, todo um privilégio dessa primogenitura. E nós vemos que Esaú, através de uma circunstância, através de um momento que ele estava vivendo, ele acabou tomando uma decisão. E essa decisão foi de largar, desprezar a sua primogenitura. E quando fala primogenitura, ele estava abrindo mão de ter o direito sobre a família, estava vendendo e trocando a unção dobrada, ele estava trocando todo o privilégio de ser o primogênito, toda a honra da primogenitura, ele estava trocando neste momento através de uma circunstância. Então ele estava em uma circunstância adversa. O que ele estava? Estava com fome. Então Esaú, ele estava com fome naquele momento. Imagine você quando chega em casa com fome, sente aquele cheirinho de comida, o teu estômago nem estava com tanta fome, você já fica com fome, já começa a pensar, oh meu Deus, que fome. E imagine Esaú vem do campo, cansado, ele estava ali cansadaço, caçou, de repente ele vem e começa a sentir aquele cheirinho de lentilha. Quem gosta de lentilha, eu amo lentilha, então você começa a sentir o cheirinho da lentilha, de repente ele pensou, poxa, eu quero comer, e estava morrendo de fome. Então nessa circunstância diversa, morrendo de fome, ele queria comer, ele tomou uma decisão, e a decisão foi de abrir mão da sua primogenitura. Nós sabemos que as nossas vidas elas são feitas de decisões. Nós tomamos decisões diariamente. Todo momento nós estamos tomando alguma decisão em nossas vidas. E Esaú tomou uma decisão. A circunstância apareceu e ele teve que tomar uma decisão. E a decisão foi, eu vendo meu direito de primogenitura. Então, nós vemos o poder da decisão. A decisão, que tomamos, ela tem um impacto positivo ou negativo em nossas vidas. Toda decisão que tomamos tem um impacto. Seja ele positivo ou seja ele negativo. Sempre haverá um impacto em nossas decisões. Nós vemos que Esaú, ele tomou uma decisão que houve um impacto em sua vida. E esse impacto nós vemos em capítulos posteriores, onde ele perde realmente a unção e perde realmente até a oração da primogenitura, que nós falamos que Jacó roubou, mas na verdade ele não roubou, porque ele tinha o direito, porque ele comprou. Apenas ele foi ali, foi consumado o que ele tinha comprado. De algum jeito, é claro que a situação que nós vemos foi enganosa, mas era direito de Jacó, porque ele comprou a primogenitura e tudo que havia sobre carregar essa primogenitura. Então nós vemos que ele tomou uma decisão que impactou a vida dele de forma negativa, Esaú. Nós vemos que nós tomamos decisões que podem mudar a nossa história, mudar a nossa vida, mudar a vida da nossa família, existem decisões que nós podemos mudar nações, que podemos mudar situações da nossa cidade. Então existem decisões que vão impactar as nossas vidas, hoje, amanhã e sempre. E o que nós aprendemos nessa situação de Esaú? Primeiro, Esaú, ele tomou uma decisão
Ele tomou uma decisão baseado na circunstância que ele estava enfrentando. Então a decisão de Esaú foi fundamentada na circunstância que ele estava vivendo naquele momento. E naquele momento ele estava com fome, a circunstância era adversa, estou com fome, eu quero comer. E ele tomou uma decisão em cima dessa circunstância. E Deus, ele nos ensina que nós não podemos tomar nenhuma decisão em cima de uma circunstância. A circunstância muitas vezes vai falar para nós parar. E Deus está falando para nós continuar. Então, se eu tomo minhas decisões fundamentadas em circunstâncias da minha vida, normalmente eu vou me arrepender. Por quê? Porque a circunstância muitas vezes quer te forçar a algo que não é a vontade de Deus para a sua vida. A circunstância muitas vezes aparece e quer nos obrigar a tomar a decisão. Mas nós não tomamos nenhuma decisão fundamentada nas circunstâncias. Nós tomamos todas as nossas decisões fundamentadas na palavra e na vontade do Senhor para nós. Quando nós tomamos uma decisão fundamentada na palavra, quando nós tomamos uma decisão segundo a vontade do Senhor, quando nós buscamos em Deus a direção, nós tomamos decisões corretas. Mas o problema é que muitas vezes nós não paramos para buscar uma direção. Muitas vezes nós não paramos para ouvir o que Deus tem para as nossas vidas, nossa família, nossa vida profissional, espiritual. Enfim, nós não paramos, simplesmente nós tomamos decisões. E depois nós falamos, Deus, mas por que isso está acontecendo na minha vida? Por que eu não consigo viver uma vida segundo a sua vontade? É porque nós estamos sempre, a todo momento, tomando decisões em nossas vidas e normalmente é fundamentada em circunstâncias. As circunstâncias nos obrigam a abrir mão de coisas, as circunstâncias me fez fazer isso, as circunstâncias me fez abrir mão do meu emprego, as circunstâncias me fez abrir mão da minha igreja, a circunstância. Mas era a vontade do Senhor? Era o querer do Senhor? E muitas vezes Esaú, ele tomou então uma decisão aqui na circunstância. Ele falou, a circunstância me obrigou, eu preciso tomar essa decisão, eu estou com fome, eu vou comer. E depois não adiantou ele chorar para o Senhor, falar, Senhor, foi num momento difícil, foi num momento de tentação, foi num momento onde eu estava com fome, o Senhor entende. Eu estava com fome, eu precisei tomar essa decisão, me perdoe. O Senhor perdoa, com certeza, mas a circunstância e as consequências sempre vêm. Sempre vêm. Então não tem como fugir das consequências. Quando nós pecamos, erramos, nós pedimos perdão. E Deus, Ele nos perdoa. Porque Ele é amor, Ele sempre vai nos perdoar. Mas nós vamos ter a consequência dos nossos pecados. A consequência virá, vai bater a porta de algum jeito ou de outro. Davi, as pessoas gostam de usar Davi para pecar. E eles falam, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Vocês viram o que ele fez? Ele adulterou. E Deus falou que ele era um homem segundo o coração dele. Mas Davi teve que pagar a conta do seu pecado. Teve consequência do pecado dele. E Deus deixou bem claro isso para ele. A espada jamais vai sair da sua família. Você vai ser envergonhado perante todos. E isso aconteceu na vida de Davi, teve a consequência do pecado. Por quê? Deus, ele não está criando filhos mimados. Deus não está criando filhos mimados onde você erra e Deus, não, eu te perdoo, não vai ter consequência nenhuma, filho, fica aqui. Não tem a consequência dos nossos atos e das nossas atitudes. E as nossas decisões é a mesma coisa. Existe a consequência da decisão. Nós tomamos decisões e muitas vezes não pensamos na consequência daquele ato, daquela decisão que tomamos. Simplesmente tomamos a decisão. Em Hebreus capítulo 12, do versículo 16 ao 17, diz assim, não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. A palavra de Deus nos diz isso. Em Hebreus, no Novo Testamento, falando que ele tentou alterar a sua decisão. Mas não teve como, embora buscou com lágrimas.
Ele chorou, falou: Deus, mas por que, pai, o Senhor orou por Jacó? Me dá um pouquinho da bênção, eu quero um pouquinho. Ora para mim por alguma coisa, eu quero receber alguma coisa. E nós vemos que Esaú não teve a bênção. Jacó falou: eu já abençoei teu irmão, que era direito de Jacó. Então, muitas vezes nós queremos alterar a nossa decisão e pensamos, vai dar. Existem decisões que são únicas em nossas vidas. Existem decisões que dá para alterar? Existe. Que nem oportunidades. Existem oportunidades que batem todo momento a porta. Você fala, é uma oportunidade. Você rejeita, aparece novamente depois dessa oportunidade. Mas existem oportunidades em nossas vidas que são únicas. Únicas. Ou você abraça, ou você perde, essa oportunidade não vai retornar a você. Nós vemos biblicamente isso. Quantas pessoas perderam oportunidades únicas e não puderam depois falar, eu quero novamente essa oportunidade. Passou. Foi. Então, nós precisamos entender que existem oportunidades que vêm e vão, existem oportunidades que são únicas em nossas vidas, assim como decisões. Existem decisões que tem como alterar, é claro que em Deus dá para alterar tudo, mas existem decisões que são fundamentais em nossas vidas, são decisões que podem trazer prejuízos, não agora apenas no presente, mas no futuro nosso. Já aqui Esaú, ele tomou uma decisão com a visão no aqui e agora. Ele falou, eu estou morrendo de fome agora, eu preciso agora da comida. E ele tomou uma decisão com uma visão apenas no presente, apenas no agora. Ele não pensou o que acarretaria essa decisão no seu futuro. Ele não pensou no peso da decisão dele, no amanhã dele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você em casa está entendendo? E Deus, Ele colocou isso no meu coração essa semana. O peso das nossas decisões. E nós vemos que Ele tomou uma decisão apenas olhando o aqui, o agora. Ele não pensou na consequência da sua atitude, da sua decisão naquele momento. E quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes tomamos uma decisão sem pensar no futuro? Sem pensar na visão que Deus tem para o nosso futuro, sem pensar no nosso propósito em Deus. Nós simplesmente tomamos uma decisão no aqui ou agora e pensamos, não vai ter consequência no futuro, e tem. Quantas pessoas tomam uma decisão em sua família que pode afetar toda uma história? Mas hoje eu vou tomar essa decisão, no aqui e agora está ruim, eu não estou bem, eu vou tomar essa decisão, e o amanhã? E daqui 10 anos, essa decisão que você tomou lá atrás? Nós olhamos para as nossas vidas, olhe um pouquinho para o seu passado, quantas decisões você tomou? Quais dessas decisões talvez você tomaria de uma forma diferente? E quais dessas decisões teriam um impacto diferente na sua vida hoje? Quando você olha para trás e fala, poxa, aquilo de lá eu acho que eu faria um pouquinho diferente, tomaria outra decisão. E você começa a ver por qual caminho você ia seguir, você começa a ver qual fruto você ia colher, e você começa a ver, poxa, minha vida poderia estar diferente hoje, para melhor. Por decisões que tomamos. E nós queremos muitas vezes espiritualizar tudo, e pensando que Deus nos perdoe, e vai apagar as coisas, e tudo vai ficar como 100%. Não, irmãos, Deus nos perdoa, Deus nos dá novas oportunidades, Deus nos dá a oportunidade de salvação, Deus nos dá a oportunidade de uma nova vida, Deus sempre está nos dando oportunidades. Mas também nós precisamos entender que Deus, Ele não está criando nenhum filho mimado, Ele está criando filhos que entendam o poder da sua decisão. Imagine Adão e Eva, eles tomaram uma decisão, sim ou não? Deus falou para eles, está aqui o jardim, está aqui a minha presença, está tudo aqui para vocês. Eu só peço uma coisa para vocês. Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. De repente chegou o inimigo, a lentilha. Chegou a lentilha no jardim. Chegou a lentilha. A cobra era verde, então era uma lentilha. O apelido dela é lentilha. Chegou a lentilha no jardim. De repente a lentilha chegou para Eva e falou, o que o Senhor falou? Você vai comer, não pode comer? Não, que isso, não tem problema nenhum, pode comer, o que é isso? Naquele momento, Eva teve o poder da decisão. O que ela poderia fazer? O Senhor falou para eu não comer, eu vou obedecer, não vou comer. Sai de mim, lentilha.
Sai, rasta de mim, lentilha, vai para longe. Mas não, ouviu a cobra, a serpente, o inimigo, comeu da árvore. Não apenas comeu, depois chegou para o homem tinha o poder de decisão também. E chegou para o homem, come, é gostoso, é bom. O homem poderia falar, não vamos comer não, que isso? Não, ele decidiu. Depois que eles decidiram isso, Deus chegou para eles e falou, coitadinho de vocês. Ô Adão, ô Eva, coitadinho de vocês, foram enganados pela lentilha. Coitadinhos. Fica de boa, vocês vão continuar no jardim, vai continuar a mesma coisa aqui. Não se preocupe. Foi isso que aconteceu? O que Deus falou? Vocês tomaram uma decisão. E essa decisão agora vai ter uma consequência. A partir desse momento, vocês não vão mais poder viver no meu jardim. A partir desse momento, por causa dessa atitude de vocês, o pecado entrou na corrente sanguínea da humanidade, no DNA. Então, veja a consequência de uma decisão. E nós falamos, Adão e Eva, eu quero conversar com Eva. Tem muitas vezes pessoas falam, quando chegar no céu eu quero conversar com Eva. Vou ter uma conversa séria com ela, porque o que eu estou passando é culpa dela. Será que nós não tomaríamos também a mesma decisão? Ou não tomamos decisões piores em nossas vidas? O que? Fundamentada em circunstâncias. A circunstância aparece e você fala, eu preciso tomar uma decisão. E não, nós precisamos orar, buscar ao Senhor. Sabe quando nós tomamos uma decisão assertiva? Quando ela não está fundamentada na circunstância, mas está fundamentada na nossa fé e confiança em Deus. É uma decisão assertiva. Você quer ter decisões assertivas em sua vida? Busque a direção de Deus. Não olhe para as circunstâncias. A circunstância, ela vem muitas vezes para nos dar um medo, temor. A circunstância muitas vezes vem, é claro, por consequências também de nossas atitudes. Mas nós precisamos buscar a direção de Deus em nossas vidas. Quer ser assertivo? Busque Deus. Quer tomar uma decisão que você não vai se arrepender? Busque a direção de Deus. Foi o que nós vemos nas Escrituras. Quantas pessoas tomaram decisões assertivas buscando a direção de Deus? E o Senhor falou, é isso que tem que ser feito. Eles fizeram e colheram os seus frutos. Agora também existem pessoas que não buscaram a direção de Deus e tomaram decisões que acabaram destruindo a sua vida e a vida de muitas outras pessoas. Então, a circunstância muitas vezes nos força, quer nos forçar a tomar decisões. Eu já passei por várias circunstâncias em minha vida, que muitas vezes quiseram de alguma forma me forçar a tomar decisões. Mas eu sempre busquei a direção de Deus. Não sou perfeito, eu falho em várias formas, de várias maneiras eu sou falho. Mas existe uma coisa que eu não erro. Isso eu posso falar diante de Deus, eu sempre busco a direção dEle. Teve momentos que eu e a Karina passamos necessidades financeiras enormes. Só quem passou, estava presente viu. Né, Júnior? Viu a situação que enfrentamos. Eu poderia tomar decisões dentro dessa circunstância. Mas eu não tomei. Eu continuei buscando a direção de Deus. E nós continuamos dentro do propósito. E Deus tem nos abençoado. Porque nós estamos colhendo as decisões do ontem. Agora, se eu tivesse tomado outra decisão, será que eu estaria colhendo o que eu estou colhendo hoje? E muitas vezes as pessoas querem o que nós temos. Mas elas não querem passar o que a gente passou. As pessoas muitas vezes, eles olham o agora nosso. Eles olham e falam, como eu queria ser como fulano. Olha fulano, mas nós não queremos passar o que as pessoas passaram muitas vezes. Nós queremos a colheita deles, mas não queremos o que eles plantaram. O quanto eles plantaram, o quanto eles tiveram que semear, o quanto semearam ali, suando. Por muito tempo. Então não é algo que foi do agora. São decisões que você vai colher, muitas vezes daqui 10 anos, 5 anos, 6 anos, 3 anos. Mas nós não pensamos muitas vezes nisso, só vemos o quê? O que a pessoa está vivendo no momento. Então a gente quer a colheita da pessoa, mas não queremos passar o que ela plantou lá e plantar, colher. Não é verdade? Quantas vezes as pessoas olham para nós e pensam, mas que vida boa, mas não sabe o que a gente passou. Ou não sabe o que nós estamos passando. Porque tá boa, tá ótimo, graças a Deus, Deus é bom. Mas sempre pode melhorar.
Sempre há espaço para melhorar. Então nós precisamos entender que nossas decisões haverá um impacto em nossas vidas, positivo ou negativo. Sempre haverá impacto e sempre haverá consequência. Esaú, segundo, 3 pontos. Segundo, Esaú tomou uma decisão no calor do momento, não soube esperar. Ele não soube esperar, ele não poderia esperar um pouquinho para fazer comida. Ele não poderia chegar para a mulher dele, faz aí um guisadinho, faz aí um arroz, faz aí alguma comida. Mas não, ele não soube esperar, ele foi ali no momento. Então, a decisão de Esaú foi no momento e não houve o fator espera. Quantas vezes nós tomamos decisões precipitadas? Porque chegamos num momento onde não conseguimos mais esperar e devemos esperar. Porque não é o momento de tomar a decisão. Esaú, ele ia morrer se ficasse sem comer por mais algumas horas? Não. Esaú ia morrer se esperasse mais um dia? Não, também. Você pode ficar com... Ele era fortinho, caçava. Podia ficar, acho que uns 10 dias aquele lá. Tinha gordura para queimar Esaú. Mas, vamos colocar 3 dias. Não ia morrer. Ele poderia esperar um pouquinho mais e não ia ter que abrir mão de sua primogenitura. Então nós vemos que o fator espera é fundamental em nossas vidas. Não tomar nenhuma decisão precipitada, precisa ter o fator da espera. Nós precisamos esperar o momento certo de tomar as decisões. Precisamos esperar o momento certo para falar coisas. Porque muitas vezes nós falamos algo e depois nos arrependemos. Então a decisão de falar é minha. Está em nós. Então nós precisamos muitas vezes que venha ali a pressão, nós não esperamos e tomamos atitudes infantis, tomamos atitudes que não eram o momento de ser tomada. E depois nós nos arrependemos. Quem já não tomou uma decisão sem esperar no calor do momento, ali e se arrependeu depois? Eu já tomei. Eu já tomei decisões que eu deveria ter esperado e não esperei. E depois teve consequência. E eu aprendi. Falei, a próxima eu espero. Então nós precisamos entender que o fator de espera está em cada versículo da palavra. Nós vemos pessoas esperando. O povo de Israel teve que esperar 40 anos no Egito para poder sair para uma terra prometida. Moisés, ele esperou por anos, aonde ele foi preparado, forjado para aquilo que Deus tinha para a vida dele. Houve o fator de espera na vida de Moisés. Davi ficou anos cuidando das ovelhinhas. Lá, atrás das malhadas, chegou um momento onde Deus ungiu o rei. E quando Deus ungiu Davi rei, no outro dia ele era rei. A gente vê o fator de espera. Então a gente vê que Davi, quando ele foi ungido rei, ele teve que passar por várias circunstâncias, aonde Saul foi perseguir ele, queria matar ele. E ele ficou anos fugindo de Saul, esperando o momento certo, aonde aquilo que Deus tinha prometido para ele se cumprisse. Ele soube esperar. Quantos no lugar de Davi recebe já uma promessa, você vai ser rei sobre Israel? Ia pegar a espada e falar, eu sou rei, vou dominar lá. Ia chegar e querer tomar o reino na força. Quantas pessoas muitas vezes recebem algo e quer tomar na força? Eu vou na força do meu braço, Deus falou, eu vou ir. E não é o momento. Davi esperou o momento certo e foi ungido rei, por isso que foi um homem segundo o coração de Deus. Quantas outras pessoas nós vemos o fator de espera? Jesus, ele veio no tempo certo, fator de espera. No tempo, na plenitude do tempo, veio ele. Então significa que ele veio no momento certo, Deus fez no momento certo, até o Senhor esperou. E espera o momento certo de agir, porque nós não esperamos. A espera está em cada versículo, eu vou ler alguns, mas eu fui pesquisar. Há vários versículos falando sobre a espera, de várias formas. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. O que o Senhor está falando? Espere. Existe. Tudo tem o seu tempo determinado. Vai acontecer, espere um pouco. Calma aí. Tudo tem o tempo certo. Espere. Hebreus 6:15 diz, assim, está falando de Abraão, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Abraão poderia, nós vemos que ele tentou dar uma ajudinha para Deus.
Nós vemos que Abraão, no momento que Sara chegou para ele e falou, olha, tá demorado essa promessa do nosso filho, tá difícil. Eu acho que o Senhor estava falando para você, era para ter filho com outra pessoa, não comigo. Eu vou dar um jeito, Agar é tua a partir de hoje. Ele foi lá, não soube esperar. O que aconteceu nesse momento? Teve consequências que nós colhemos até hoje, que é briga entre Israel, que é Isaac, e nós vemos lá esqueci o nome do outro filho de Abraão. Ismael, é isso, obrigado, pastor Jean, Ismael. Nós vemos a briga lá entre eles, até hoje. Tá pela consequência de uma decisão, 2 povos, Israel e o povo que nós vemos lá da Palestina, brigando. Por uma consequência de uma atitude que não esperou. Depois ele esperou. E acabou alcançando a promessa que era de Deus para a vida dele, que foi Isaac. Mas teve o fator da espera. Abraão teve que esperar com calma. E muitas vezes nós queremos a promessa para hoje, a promessa para ontem, quer dizer. A gente quer a promessa para onde Deus fala conosco, nós pensamos que vai ser amanhã. Deus fala para você, Deus vai te prosperar. E você pensa, amanhã eu estou próspero. Ah, Deus falou que vai me levar para as nações, e no outro dia eu estou nas nações, e não é assim que funciona. Existe a trajetória, existe o caminho, esse caminho se chama o caminho da espera. Não significa que a espera você fica sem fazer nada, significa que naquele momento você está caminhando, mas ainda não tem de uma forma concreta a promessa realizada em sua vida, mas você está caminhando, esperando, o momento vai acontecer, ouvindo Deus, ouvindo a direção do Senhor, caminhando em direção da promessa. Nós vemos que a espera é o caminho que Deus nos usa para nos amadurecer para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. É um momento que Ele fala, calma, eu estou no controle. Mas Senhor, calma, eu estou no controle, espere um pouquinho. Então a espera é o caminho que Deus usa muitas vezes para nos amadurecer em algumas áreas em nossas vidas. A espera nos amadurece para a promessa. A espera é o processo onde Deus usa para a mudança da nossa mentalidade. Nós começamos a pensar de uma forma diferente em Deus. A espera é o caminho que nos leva a crescer em fé, em confiança em Deus. Porque só espera quem tem fé, só espera quem confia. Porque se você não confia que Deus tem o controle, que Deus está na direção total da sua vida, que Deus tem todo o poder, você não confia. E se você não confia, você não espera. Agora, a espera está totalmente relacionada ao nosso nível de fé e ao nosso nível de confiança em Deus. Totalmente. Se nós não confiamos em Deus, nós não esperamos nele. Agora, se nós confiamos em Deus, nós esperamos nele, nós descansamos. Então, a espera está totalmente relacionada ao nosso nível de fé e ao nosso nível de confiança em Deus. E Deus tem trabalhado isso em nossas vidas. Deus tem trabalhado isso na nossa igreja, Deus tem trabalhado isso em nós. Levar nós a um novo nível de fé, foi o que o pastor Guilherme pregou domingo passado. Nós precisamos ter um novo nível de fé. E esse novo nível de fé nos levará a um novo nível de confiança. Esse novo nível de confiança nos levará ao novo nível de espera e de descanso em Deus. Porque só descansa quem confia. Agora a gente vê as pessoas desesperadas por várias coisas na vida, desesperada pela questão do Covid, da situação que estamos vivendo. Queridos, vamos descansar em Deus, vamos esperar. Estamos orando, estamos clamando, estamos falando, vai mudar as circunstâncias, vai mudar a situação. Mas Deus, nós estamos esperando em Deus, no momento as circunstâncias vão mudar. Mas nós precisamos permanecer no local de confiança e fé em Deus. Esperando o momento certo de agir, esperando o momento certo de tomar as decisões. A espera é o caminho que forja nosso coração. Porque dói, não é fácil esperar. Não é fácil você ficar esperando por algo. Porque nós queremos tudo para ontem, nós somos imediatistas, nós queremos rápido as coisas. Nós somos a geração fast food. Então nós queremos tudo para ontem. Colocamos a lasanha, 10 minutos tem que estar pronta, 3, 4. E se é muito, você fica bravo. Porque nós queremos tudo pronto, tudo rápido. Eu passo no mercado, estou com fome. Fast food, pega as coisinhas prontas, joga no micro-ondas e pronto, eu quero resolver minha situação. Então nós somos essa geração que não sabe esperar, a geração que está ali toda hora ansiosa. Eu preciso, e ficamos ansiosos por tudo. A ansiedade começa quando a fé termina. Agora, quando a fé se inicia, a ansiedade vai embora. Nós precisamos aprender a parar de ser tão ansiosos. Nós precisamos aprender a esperar em Deus.
O Senhor diz, Salmo 27, 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esse versículo é lindo, espera no Senhor, anima-te. Porque não adianta esperar desanimado. Não adianta esperar, porque se nós esperamos desanimados, isso significa que nós não estamos descansando e não estamos confiando. Agora espera assim, ó vida, ó céus. Você vê a pessoa assim, é o desânimo em pessoa. Quem já conviveu com pessoas assim? Que é o desânimo em pessoa. Você vai conversar com a pessoa, como é que tá? Tá difícil aí a situação. Como se a circunstância fosse só própria. Tá difícil, tá complicado. E vai, e aí, agora tá bem? O negocinho estreitou mais. O Senhor pensa que eu sou super-herói, irmão. Estreitou o negócio aqui. E daí, agora, tá bem? Cara, é o hard. Crente hard que a gente fala. Ó vida, ó céus. Ó, meu Deus, e que será de mim? Irmãos, o Senhor está nos levando a um novo nível. Ele fala assim, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Nós precisamos nos animar. Nós precisamos animar as pessoas. As pessoas olham para nós muitas vezes, queria dizer, elas que vêm nos animar, se não são cristãos, muitas vezes falam, nossa, está difícil, né? Não, mas vai dar certo, vai dar certo. E muitas vezes nós que temos a palavra de ânimo, a palavra eterna, a palavra que pode transformar a vida, nós ficamos ali. Tristes, desanimados, cabisbaixos. Irmãos, que Deus que nós cremos? Nós somos filhos de quem? Nós precisamos realmente entender que nós precisamos esperar em Deus, animar o nosso coração nele e falar, Deus, Tu és bom. Leia a palavra, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E você começa a deixar a palavra entrar no seu coração, você começa a se animar. E você começa a falar, Jesus morreu por mim, Ele me ama. Aleluia, Deus guarda a minha vida, Deus tem guardado, me protegido. E você começa a se animar na palavra, tudo posso naquele que me fortalece, eu posso passar por circunstâncias ruins, mas Deus está comigo. E você começa a ler a palavra e começa a se tornar uma pessoa mais animada. Agora não tem como desanimar se não ler a palavra. Nós precisamos entender que toda decisão tem o fator da espera. Precisamos aprender a esperar em Deus. O momento certo, Deus vai falar, filho, vai que é tua. Vai, avança, vamos. O povo de Israel, ele ficava ali esperando até a nuvem subir. Quando a nuvem subia e começava a andar, era o sinal do Senhor falou, vamos, é o momento, decida, siga-me. E eles se levantavam, tiravam o acampamento e seguiam o Senhor. Espera a nuvem se levantar para você tomar uma decisão. Se o Senhor anda, você anda. Se o Senhor para, você para. Quem está entendendo o que estou falando hoje? E por último, Esaú, ele tomou uma decisão sem a noção daquilo que estava abrindo mão. Ele não tinha noção, irmãos, do que ele estava perdendo naquele momento. Esaú, ele não tinha noção do que ele estava perdendo com a decisão que ele estava tomando. Tanto que a gente vê que depois ele chorou querendo a bênção. Falando, eu quero alterar essa decisão, porque depois ele percebeu o que ele fez. Depois ele percebeu o que ele estava perdendo. Não podemos tomar nenhuma decisão com o nosso entendimento muitas vezes limitado que nós temos. Nós precisamos realmente deixar Deus ampliar a nossa visão. Porque aquilo que muitas vezes hoje não tem valor, daqui 5 anos vai ser algo valoroso, algo que vai ter muito valor e você está abrindo mão disso. Talvez você está abrindo mão de coisas que são fundamentais para o seu futuro no hoje. E depois vai chegar lá na frente, você vai falar, poxa, eu abri mão daquilo e hoje era fundamental. Seria fundamental eu ter isso. Nós sabemos que no mercado dos negócios, o que determina quem compra e vende é quem tem visão. Tem pessoas que estão vendendo, tem outras que estão comprando. Então, sempre é dentro da visão que você tem. Se você tem a visão que isso não vale nada, e existe outra pessoa que tem a visão que aquilo vale muito, o que ele vai chegar para você e falar? Dou R$2 para você.
Você fala, não vale nada, leva. E o cara sabe que lá na frente vai valer milhões. Por quê? Visão. E muitas vezes Deus quer ampliar a nossa visão. E nós muitas vezes não deixamos Deus ampliar. Nós precisamos entender e deixar Deus ampliar a nossa visão. Porque o que vai determinar o que nós vamos comprar e vender é a nossa visão. É o que nós temos como visão do hoje e do futuro. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós precisamos deixar Deus controlar e direcionar a nossa visão. Porque Jacó ele não falou assim, vamos trocar. Não, ele falou, vende-me. Vamos fazer uma transação aqui de negócio. Você me vende a primogenitura e eu pago com um prato de lentilha. Oi? Exatamente, e jura que era o que era na época. Então a gente vê que houve uma transação comercial naquele momento. Eu te dou minha primogenitura e você me dá a tua lentilha. E houve isso. Porque Jacó ele tinha visão, irmãos. Jacó ele entendia a importância de ser o primogênito. Senão ele não tinha, ele podia pedir qualquer coisa. Jacó ele poderia falar assim, cara, me dá uma tenda nova. Esaú, quando você caçar o cordeiro, me dá um cordeiro. Tinha tanta coisa que ele podia pedir para Esaú, mas como ele tinha visão, o que ele falou? Eu quero o que é mais importante para você. Eu quero a sua primogenitura. Por isso que ele tinha visão e por isso que ele se tornou Jacó, depois se tornou Israel, príncipe de Deus. Porque ele tinha uma visão do que realmente tinha valor. E a primogenitura tinha valor. A primogenitura tinha um valor especial e essencial na promessa. E Jacó tomou posse disso. E nós vemos que muitas vezes nós acabamos valorizando nas nossas decisões bens materiais. Nós acabamos coisas visíveis, terrenas. Nós, presentes, imediatas e temporárias. São geralmente mais valorizadas por nós do que aquilo que é eterno. Então, muitas vezes, aquilo que é eterno, aquilo que é espiritual, aquilo que é invisível, aquilo que não conseguimos, muitas vezes, apalpar, nós entregamos de bandeja para o inimigo. Muitas vezes, a nossa comunhão com Deus, aquilo que é importante, nós entregamos como bandeja. Comunhão, não. Eu quero me satisfazer agora. Nós trocamos, muitas vezes, aquilo que Deus tem para nós, por prazeres momentâneos. Nós trocamos valores eternos por nos dar bem em algumas circunstâncias. Muitas vezes tem pessoas que abrem mão dos seus valores por um emprego, por uma promoção. Abrem mão dos seus valores por um namoro. Acabam abrindo mão daquilo que é o que nós temos de mais precioso em nossas vidas. Que é as coisas que Deus nos deu. A nossa herança. A nossa comunhão com Ele. A nossa intimidade com Ele. A nossa vida nele. E nós pegamos isso que é tão precioso. E nós acabamos trocando por muito menos do que uma lentilha. E o Senhor olha lá do céu e fala, não, isso vai ser importante para a sua vida, não abra mão disso. Abrimos mão das nossas famílias, irmãos, por prazeres momentâneos, por decisões momentâneas, e lá na frente nós olhamos e estamos decepcionados, tristes, porque perdemos aquilo que é fundamental na nossa vida, que é a nossa família, nosso casamento, nossos filhos. Nós trocamos por coisas que vão passar. Muitas vezes nós trocamos nossos filhos pela televisão. Nossos, porque eu não tenho ainda, mas vou ter, então é nosso. Nós trocamos pela televisão por um prazer momentâneo. Eu quero assistir Netflix e fica na série, uma atrás da outra, enquanto o filho, pai, vamos brincar, pai, vamos fazer isso, pai, vamos fazer aquilo. Não posso. Vê no teu celular, assista, fica preso no seu celular. O que nós estamos fazendo? Trocando algo que é eterno, algo que você não vai poder para frente ter, por um momento de prazer na frente da televisão. Teu filho vai crescer e talvez você não vai mais poder jogar bola com ele, talvez você não vai mais ter tempo para brincar com ele. Um dia ele vai crescer, vai ter sua família, e aquilo que você perdeu quando ele era pequenininho não volta mais. Foi uma decisão que não tem como voltar. Não tem como você falar, poxa, como eu queria voltar atrás e ter brincado com meu filho mais.
Não, ele vai crescer e passou. Foi. E muitas vezes nós reclamamos disso. Mas, irmãos, é um filho, é uma herança que Deus te deu. Não troque a educação do seu filho, não troque ali um momento de comunhão com o seu filho por coisas temporárias, passageiras, porque você vai se arrepender futuramente. Assim como nós fazemos com Deus, nós trocamos Deus pela televisão, trocamos Deus por tantas coisas, e nós vamos nos arrepender futuramente, porque vai chegar um momento que as pessoas vão crescer e nós vamos continuar na mesma. Por que a pessoa cresce e outra não? Decisões. Eu decido priorizar o que é de Deus, eu cresço. Eu decido priorizar aquilo que eu acho melhor. Eu não cresço espiritualmente e tenho prejuízo muitas vezes financeiramente, emocionalmente, profissionalmente, em todas as áreas da minha vida. Por decisões que tomamos. Então muitas vezes nós trocamos família, trocamos emprego, trocamos tantas coisas que não é para ser trocado. Ah, mas eu consegui um emprego melhor, mas se Deus te der a direção, você vai, se não, ali é teu lugar, depois Deus vai abrir uma porta muito melhor. Agora nós precisamos priorizar, sabe, valorizar o que realmente tem valor. E tomar as decisões nisso. O teu filho é mais importante do que uma temporada na Netflix? Sim ou não? Muito mais, não é? Não é muito mais? Então qual a decisão que você tem que tomar? Eu saio da frente da televisão e vou dar atenção para o meu filho. A tua esposa é mais importante que a Netflix? Agora ela vem falar, você fala, estou assistindo. Estou assistindo a série, não fala não. Calma. É claro que no final do campeonato não pode, né, da seleção brasileira, mas fora isso, brincadeira. Quem é mais importante? A tua esposa. Você vai largar, vai conversar com a tua esposa. Nós precisamos novamente voltar aos valores, nos lugares certos de Deus nas nossas vidas. A família está sendo deixada de lado, está sendo destruída, porque nós não estamos valorizando o que tem que ser valorizado. Nós trocamos nossa família por um momento de prazer, seja na televisão, seja, como a gente sabe muitas vezes, pessoas que trocam a família por uma paixão momentânea e depois se arrependem. Porque pensa que vai ser diferente, pensa que vai ser mil maravilhas, mas daqui a pouco começa as mesmas coisas. Se você não tem teu casamento em Deus, meu filho, nós temos que ter nossas famílias em Deus. E as decisões nossas têm que ser fundamentadas na vontade de Deus para as nossas vidas. E eu quero encerrar dizendo, tudo que você despreza, você perde. Tudo que você despreza, você perde. Jacó, ele não desprezou, ganhou. Esaú desprezou, perdeu. Não despreze o que Deus lhe deu e lhe tem dado. Ninguém rouba o que Deus te deu. Você mesmo perde quando despreza. Ah, mas o diabo me roubou. Não, irmão, você entregou. Ninguém rouba o que é teu. Deus te deu, é teu. Se você valoriza, é teu. Você vai abraçar, você vai cuidar, você vai ali. Ninguém mete a mão. É meu. Deus me deu. Agora, quando você não despreza, aqui, ó. Quer levar, leva. Daí vem o diabo mesmo e fala, obrigado. E leva, irmãos. A minha família. Eu abraço. Não, ninguém vai roubar minha família, é minha. Eu oro por ela, ninguém vai tirar de mim. Mas daí você faz assim, consigo outra. O diabo vem e leva. Tudo que você despreza, você vai perder. Sempre é nos oferecido pratos de lentilha. Todo momento, tentações que aparecem aqui, uma oferta que aparece lá. Sempre, todos os dias, o mundo sempre nos dá prato pronto. Você já comeu prato executivo? Está tudo prontinho, gostoso? O mundo sempre nos oferece prato pronto. E nem tudo que é oportunidade é.
Nem tudo que parece ser uma oportunidade que vai transformar a sua vida vai ser para melhor. Nós precisamos realmente, irmãos, buscar a direção de Deus em cada decisão que vamos tomar. Precisamos voltar novamente os valores aos lugares certos. E precisamos realmente entender que Deus ele tem derramado uma graça sobre nós. Deus ele nos deu uma herança como filhos e não podemos desprezar essa herança. Valorize o que Deus valoriza. Despreze o pecado. Despreze aquilo que te afasta de Deus. Isso você despreza, mas aquilo que Deus fala em sua palavra são coisas que nós não podemos desprezar. Nós precisamos abraçar e tomar as nossas decisões totalmente fundamentadas na palavra do Senhor. Amém? Vamos orar, chorar. Espero que você tenha entendido. É mais uma palavra para nos levar um pouquinho a refletir, meditar em algumas coisas. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos alerta. O Senhor é bom. Nós sabemos que o Senhor sempre vai nos perdoar, Pai, sempre vai estar conosco. Mas também sabemos, Pai, que o Senhor tem nos forjado para tomar as decisões corretas. Eu peço agora que cada pessoa que está ouvindo, cada pessoa que está aqui neste momento, eu peço, Pai, que o Senhor possa derramar sobre nós a sua sabedoria, a sua prudência, para que possamos tomar as decisões totalmente segundo o teu coração, segundo a tua vontade para as nossas vidas.